produz menos serotonina é muito mais complicado explicar. A gente não tem uma resposta clara. Mas o que a gente sabe é que depressão não é assim, o cara está deprimido, que bobeira. Não, é uma doença somática causada pela, entre outras coisas, diminuição da produção de serotonina. Então a serotonina, ela regula esse nosso humor. Se você está de bem, se você está de mal, se você está feliz, se você está triste. E não é à toa que na depressão você tem essas alterações, você tem essa melancolia, você tem às vezes diminuição da motivação para fazer coisas, enfim. Ela controla todas as emoções? Na verdade, não é que ela controla a emoção, ela controla um estado de humor da pessoa. É muito interessante isso. Ela ajusta mais ou menos processos assim, bastante complicados, que é tipo assim, você está tem dia que vocês estão mais felizes, tem dias que vocês não estão, na verdade. Tem dia que pode dar alguma coisa errada, você está de boa. E tem dia que às vezes assim, acontece uma pequena coisinha, você fica pé da vida, você fica aborrecido, você briga com as pessoas. Isso às vezes é regulado por isso. Então é muito mais uma coisa complexa, não é simplesmente ela regula as emoções, ela regula mais ou menos uma percepção que você sente sua e do ambiente, que modifica essa interação com o ambiente no sentido de que normalmente com o ponto de serotonina você gosta de interagir muito menos, você sente muito mais tristeza, prevalece a tristeza, entendeu? Prevalece coisas associadas, o sujeito ele pode ter comportamentos associados com a depressão, seja comer muito, comer pouco, ou eventualmente alguns comportamentos suicidas, enfim, um monte de coisa. Tá? Então ela regula esse tipo de coisa. Então, pessoal, olha lá, para terminar, deixa eu voltar para a história do chocolate. Por que a história do doce tem um fundo de veneno? É diferente, não é um antidepressivo, né? Mas ele tem um pequeno efeitozinho sim. Por quê? Primeiro que dando mais triptofano, você contribui para o neurônio produzir mais serotonina. Né? Ele produz serotonina mais ou menos de acordo com a disponibilidade de triptofano. E mais, quando você consome uma coisa doce, você libera insulina. A insulina, ela modifica a concentração de aminoácidos no seu sangue. Ela faz com que alguns aminoácidos sejam captados por músculo, por exemplo, os famosos aminoácidos de cadeia ramificada, e isso faz com que a relação entre triptofano e esses aminoácidos aumente. Então o triptofano se mantém no sangue enquanto vários outros diminuem. E isso favorece a entrada de triptofano no cérebro, como um todo, isso eleva a quantidade de serotonina no seu cérebro e por isso causa, pelo menos temporariamente, uma sensação de alívio, prazer e tudo mais. Tá? Óbvio que isso pode vir com uma sensação rebote de tristeza quando você percebeu que você comeu 1 quilo de chocolate e você vai engordar um pouco por conta disso. Mas isso aí é o depois. Tá? Para terminar sobre serotonina, Oi? Não, é diferente, é um pouco diferente, porque na realidade aí os níveis de hormônios sexuais, não exatamente as grandes oscilações dos hormônios sexuais, modificam inúmeras respostas comportamentais, que vai do humor da pessoa até... Então veja, não é só a serotonina que faz isso, mas receptores de estrógeno presentes no cérebro dos homens e das mulheres, só que a mulher é mais afetada, já que ela tem essa oscilação, criam essa situação chamada TPM, que na realidade é justamente uma série de manifestações predominantemente comportamentais em decorrência dessas alterações dos níveis hormonais. Tá? A serotonina ela também está relacionada com a fome, é um grande neurotransmissor que regula a fome. Não é à toa que a maioria dos medicamentos que são moderadores de apetite atuam na serotonina. Já escutaram falar de uma droga chamada sibutramina? Tá? A sibutramina aumenta a quantidade de serotonina no cérebro, mas tem outros moderadores de apetite. Se um dia vocês foram no médico para o médico prescrever um moderador de apetite, a chance de estimular a serotonina é muito alta. Não tem só esse princípio, tem outros que fazem coisas diferentes, mas é o predominante no mercado. Tá bom? Tem um problema, tá? Só fica um comentário geral, tá, pessoal? Então, como eu falei, por exemplo, do álcool que vai modificando as sinapses, é a mesma coisa.
Então imagina o seguinte, olha o problema, e eventualmente quem já fez uso de algum medicamento antidepressivo, talvez saiba, entenda melhor o que o professor vai falar. Então você tem um neurônio e por alguma razão ele produza menos de um neurotransmissor. Vamos supor, ele produz menos serotonina. Né? Isso eventualmente pode até ser uma causa da depressão. O que você faz? Você toma um bloqueador da recaptação de serotonina, então ela não é recaptada mais, o que acaba aumentando a concentração de serotonina na fenda sináptica, certo? Isso corrige o problema desse neurônio que por alguma razão produzia pouca serotonina. E corrige e trata a depressão. Mas frequentemente esses medicamentos começam a perder eficácia, precisam ser ajustados, tem que trocar um medicamento. Por que às vezes acontece essas coisas? Que o medicamento que funcionava parece que não funciona melhor. A dose que era eficaz tem que ser alterada, não é verdade? Né? Então, várias pessoas sabem do que o professor está falando. Então, pessoal, o que acontece? Na hora que você aumenta essa quantidade de serotonina química, o sistema ele é plástico. E no finalzinho da aula a gente vai estudar, falar sobre plasticidade sináptica, ou seja, essa interação entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico é extremamente passível de mudanças. Por exemplo, na hora que você estimula muito o neurônio pós-sináptico, o neurônio pós-sináptico vai falar assim, porra, estou de saco cheio desse monte de sinapse em cima de mim. Sabe o que ele faz? Ele pode diminuir a disponibilidade de receptores presentes aqui na membrana pós-sináptica. Adianta aumentar a quantidade de neurotransmissores aqui, pessoal? Exatamente. Então, o que acontece é que com o tempo, pode ser que determinada droga comece a causar mudanças na sua sinapse. E isso, pessoal, começa a explicar por que determinada droga tinha efeito, deixa de ter, e assim por diante. Ou alguns efeitos colaterais. E isso explica, e fica um recado do professor. Tem um monte de gente que acaba utilizando, por exemplo, estimuladores de alerta. Drogas que aumentam a sua vigília. Né, te deixam você, entre aspas, mais inteligente. Né? Tem gente que usa, por exemplo, Ritalina. Já escutaram falar, pessoal? Ele é uma droga que é um estimulante. Então, quando você toma Ritalina, aquele sono, cansaço, parece que desaparece. Então, você tem mais energia, mais vigor. Você vai pensar melhor, porque na verdade é como se... Não é que ela vai melhorar a capacidade do seu cérebro, ela vai aumentar o seu estado de vigília. Vocês vão ver que daqui 2 horas, espero que a aula não dure tanto, mas daqui 1 hora e pouco, vocês vão estar cansados. Por mais que vocês queiram prestar atenção no professor, diminui sua capacidade de atenção. Se vocês tivessem tomado uma Ritalina antes, vocês iam ficar ligadões por mais tempo. Mas então ainda é bom, vamos tomar esse negócio o tempo todo? Cada vez que você toma um negócio desse, isso vai mudar a interação entre um neurônio e o outro, fazendo com que depois que a droga tenha o efeito, de repente diminui um pouquinho o número de receptores aqui, diminui um pouquinho a liberação sináptica, e isso explica o tal do efeito rebote da droga, tipicamente observado no indivíduo que trata depressão. Então o indivíduo que trata depressão, se por algum motivo ele tem que parar de tomar um medicamento por um tempo, ele entra numa fase bastante delicada do tratamento, que ele fica, parece que a depressão volta e volta dando força. E é explicado justamente por conta disso. Porque aconteceu alterações que elas se contrapõem ao efeito da droga, elas vão na direção oposta, e na hora que você quer que isso funcione normalmente, sem um estimulante, parece que é o contrário. Aí o indivíduo ele vai ficar com a capacidade cognitiva mais baixa, com um raciocínio mais baixo, mais sonolento, mais lerdo, mas não é que assim, ele perdeu o neurônio, é porque mudou aquilo. Evidentemente, às vezes, uma única... O uso da medicamento não faz um estrago muito grande, exceto quando a droga é muito forte. E isso acontece, por exemplo, com drogas como o crack. O crack ele é danado, porque ele causa uma alteração tão brutal das sinapses, que eventualmente, uma única vez que você usou, torna você praticamente viciado na droga. Olha que coisa incrível. Tamanha capacidade de mudar a sinapse. E o crack está relacionado com o que, pessoal? Com esse outro neurotransmissor chamado dopamina. Então, olha que coisa interessante. A dopamina, agora, ela é produzida por outros neurônios. Vejam, os neurônios que produzem dopamina são diferentes daqueles que produzem serotonina, são diferentes daqueles que produzem histamina e assim por diante. Então, os neurônios dopaminérgicos,
eles têm várias funções no corpo. Uma função é controle da motricidade. A doença de Parkinson, ela ocorre por degeneração de neurônios dopaminérgicos. E você vai observar um tremendo déficit motor no paciente. O paciente vai ter tremor, o paciente vai ter dificuldade de realizar movimento, ele vai ter alterações posturais, ele vai ficar o início do movimento lento, enfim, um monte de alteração motora. Mas a dopamina só regula a motricidade? Não. A dopamina é o principal neurotransmissor da felicidade. Mas é uma felicidade que direciona a motivação. Toda vez que vocês fazem uma coisa legal, que dá prazer, o seu cérebro te recompensa liberando dopamina. Já viram aqueles espetáculos com um golfinho? O treinador faz o golfinho dar um salto. Aí o que o treinador faz? Dá sei lá, uma sardinha para o golfinho comer? Ou vocês fazem isso com o cachorro de vocês? O cachorro faz uma coisinha bonitinha, você vai lá e dá um biscoitinho que ele gosta. Isso é um reforço. A dopamina é a droga do reforço. É o neurotransmissor do reforço. Toda vez que você faz uma coisa legal, você tem uma liberação de dopamina. E isso cria uma espécie de uma marca no seu cérebro para fazer você lembrar que aquilo te deu prazer. Aquilo te causou uma recompensa. Olha que coisa interessante. E isso faz o que, pessoal? Seu cérebro querer ter uma outra dopamina. Peraí que eu já chego lá. Por quê? Porque foi legal aquilo lá que você fez. E assim você cria a motivação. Então, desde quando você é criança até hoje em dia, nada do que a gente faz é feito por acaso. Você faz tudo mediante um objetivo, né? É bem assim, diabólico mesmo. Assim. A gente só faz coisas que eventualmente a gente percebe que vai levar uma vantagem. Ah, professor, mas eu sou uma pessoa que ajuda os outros. Ótimo, mas para o seu cérebro ajudar os outros é uma coisa que te dá prazer e por isso que ele te motiva a continuar fazendo essa coisa legal, né? Agora, comer é gostoso? E adivinha quando você come que você tem liberação de dopamina. E adivinha, para terminar, onde é a base neural do vício? Vício por drogas, vício por álcool, vício por videogame, vício por sexo, vício pelo cigarro, e assim vai. Vício porque eu coleciono aqueles programas acumuladores. Tudo gira em torno do mesmo circuito neural, que é o seguinte: toda vez que você faz uma tarefa, o seu cérebro interpreta aquilo como bom e faz uma liberação de dopamina. Isso te causa uma sensação gostosa, de prazer, né? Bem gostoso. E aí você vai lá e repete. Cada vez que você repete, o seu cérebro libera um pouquinho menos de dopamina. E isso cria uma motivação para você fazer de novo e com mais intensidade. E assim a coisa vai progressando, indo nessa direção. Mesmo coisas que parecem que não causam nenhuma liberação de dopamina, como escutar o professor na aula de neurofisiologia, está entre uma das coisas que vocês imaginavam que menos prazer causa na vida de vocês, mas em última instância eu garanto que isso lá no fundinho tem uma liberação de dopamina, porque vocês não estão pensando no sofrimento da aula de neurofisiologia, mas vocês estão pensando no investimento numa carreira, vocês vão virar dentistas famosos, ricos e poderosos, e isso, em última instância, é a fonte de motivação que fazem vocês vir numa tempestade assistir a aula de neurofisiologia. Certo? Então a recompensa não necessariamente é imediata, ela pode ser a longo prazo. Evidentemente você tem que ser inteligente para fazer esse planejamento, não são todos os animais que têm essa capacidade tão grande de planejar a longo prazo. A gente tem, portanto a gente consegue controlar o sistema dopaminérgico fazendo planejamentos a longo prazo. Então, antes de ir na pergunta dela, como você explica o vício por coisas, inclusive por drogas? Simples. Você tem um progressivo estímulo para a liberação de dopamina por aquela coisa que você vai se tornando viciado. Se você bebe muito, né, o álcool, na hora que se ingere, libera dopamina. Então, como se explica a abstinência ou do cigarro? Porque seu cérebro fica sem a dopamina daquele estímulo. E isso é o fim do mundo para o seu cérebro. Isso ele causa inúmeras sensações desagradáveis em você.
E você não quer sentir essas sensações desagradáveis. Você quer sentir o prazer da liberação de dopamina. Aí aquele cara que quer largar o cigarro não larga, porque toda vez que ele fumar de novo ele vai ter uma liberação de dopamina. E isso explica a base para vários vícios. Só para terminar aqui, só para vocês entenderem como que as drogas